Vocês estão? Todos bem? Galerinha, bem-vindos a mais uma tarde aí com tudo mastigado. Hoje a gente vai contemplar aí o tópico de prismas, aprofundando todo o nosso estudo de geometria espacial. Antes de a gente começar a entrar de fato no conteúdo, o que eu quero te antecipar? Vamos contextualizar, deixa eu te situar aonde na matemática a gente se encontra nesse momento. O que eu quero de vocês? Entenda, vai, te desafio. Qual foi a nossa última aula? Vai, naquela sexta-feira, terminando agosto e tudo mais. A gente terminou a nossa aula falando de poliedros. E aí o que você tem que entender? Poliedros, qual foi o nosso foco contemplado aí nas últimas aulas? Foi falar sobre arestas, faces, vértices, trabalhar com a relação de Euler, que é uma relação que contabiliza tudo isso, e também falar da soma dos ângulos das faces. Bacana. Prismas vai ser com o mesmo foco? Não, vai ser assim, anos-luz de diferença. E você tem que entender isso. Então o que é interessante também te situar aqui? Quando a gente fala de poliedros, dentro desse grupo você vai ter ramificações. E você vai ter a galerinha que a gente vai estudar hoje, portanto, prismas, nas nossas duas aulas. E, posteriormente, a gente também vai falar sobre pirâmides. Mas entenda, esses dois caras, antes de ser qualquer coisa, eles são poliedros. Volto para cá. Eu preciso que você entenda, que você reforce, que você internalize que poliedros está dentro de qual geometria? Está dentro de qual parte da matemática? Bem, está dentro da geometria espacial, ou seja, são figuras que serão aí 3D, e por conta disso, você vai estar, como eu vou te mostrar na aula de hoje, focado em responder a pergunta: como é que eu calculo o volume? Por que esse cara é o foco? É só você pensar que a partir dos poliedros, a partir da geometria espacial, a partir das figuras 3D, que eu inauguro o conceito de volume. Então, se ele é o diferencial, naturalmente ele que vai ser aprofundado. Bacana? Outra coisa que eu quero que você também mentalize: prismas e pirâmides. Esse aqui a gente vai estudar hoje, mas me antecipa. Pirâmide, você já tem toda uma referência de conhecimentos gerais, pensar em Egito e tudo mais, já te traz uma bagagenzinha razoável para entender algumas diferenças. Bacana? Show de bola. Então, olha só, corta para o slide. Vamos ver aqui a primeira questãozinha para você entender qual é o aspecto, qual é a proposta e qual é a pegada do Enem no que diz respeito à geometria espacial. Diga-se de passagem, é uma das frentes mais cobradas. Bacana? A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura, que se segue. Então, continua no slide enquanto eu vou preparando aqui o quadro para você. Questão 5. O cara te dá esse monstrinho aqui, ó, e aquela matéria que você sangra para desenhar, chega daquele sofrimento, é um desenho que você faz que você olha e fala, pelo amor de Deus, mas sem estresse. Aqui é 2,5 metros, aqui vai ser 0,5 metros e, por fim, 1,3 metros. E ele dá nome a esse cara, né? Ele fala que isso é um paralelepípedo retangular. Senhores, senhoritas, vamos lá. Volto para o enunciado de novo e continua comigo. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida de grandeza, massa, volume, superfície, capacidade, comprimento. E aí, o que a gente faz? O que eu quero te mostrar? Se você multiplicar esses três caras, perceba que a primeira questão, a primeira aula, você não tem nenhuma bagagem espacial. Como é que você viria seco para essa questão? Multiplica tudo. Multiplica e pensa na questão dimensional. Se eu fizesse o produto dos três, ficaria alguma coisa em metros, vezes alguma coisa em metros, vezes alguma coisa em metros. O que vai dar metros cúbicos. Vamos resolver essa questão por análise dimensional apenas. Galera, se eu falo de metros cúbicos, faz algum sentido eu falar de massa? Falar de superfície, que é área? Não. Faz sentido falar de comprimento, que é uma medida linear? Também não. Isso que eu quero te mostrar é que isso, de fato, inaugura o conceito de volume. Primeira coisa que eu quero te mostrar, lembra desse conceito aqui, ó? O volume não é a novidade, ou seja, o volume é 3D. O volume é um parâmetro tridimensional, é um parâmetro cúbico. Ah, olha só, só pela análise dimensional, fica claro então que o que você vai conseguir multiplicando esses três valores vai ser o volume desse cara. Então a sua alternativa, volta para o slide, vai ser a alternativa letra B. Bacana? Para aqui, volta para mim, dá uma concentrada. Vamos aproveitar esse gancho e começar a detalhar algumas coisas. Galerinha,
Primeiro, vamos ao que interessa, o que é fundamental. O que é um prisma? Vamos à sua definição. Entenda o contexto que ele está inserido, hein? Entenda o contexto dele. É uma figura, então, que é sempre 3D, formada, lembra do que é um poliedro? Formada por faces poligonais planas e, diferentemente desse cara, que possui... Qual vai ser a diferença do prisma para a pirâmide? Está aqui, ó. O prisma, senhoras e senhores, possui duas bases. Só que não para aqui. Essas duas bases, elas obrigatoriamente têm que ser paralelas e simétricas. Show de bola? Isso é fundamental. Você vai ver que o cara que dá todo o norte do seu prisma vai ser a sua base. Isso vai se repetir também na pirâmide. A base é o protagonista. E eu sempre vou fazer questão de destacar isso. Quem é o tópico frasal? Quem é o cara que é protagonista no processo? Quando eu falo desses caras, quem vai mandar em todo esquema, em toda bagaceira, desde o nome a cálculo, o cara que vai mandar em tudo é a base. Bacana? Então você tem essa primeira construção. Outra coisa que é importante destacar aqui. Gente, quando a gente fala do cálculo, naturalmente você vai falar de volume. Só que você precisa também definir outras coisinhas que são importantes. Então, olha só, continuando aqui e apagando isso. O que eu quero que você entenda também? Você já tem a definição aí bem descrita. Uma outra coisa que você tem que entender é, fugindo agora dessa bagagem teórica e entrando numa base de cálculo, vamos falar sobre o que você tem que calcular desse cara. Bem, você vai ter que calcular áreas e volume. Galerinha, o que você precisa entender? E aqui é a parte importante. A base ela é protagonista, por isso quando você fala das áreas, você vai distinguir, você vai fragmentar, você vai explodir a sua figura em área da base, ou seja, vamos anotar, área da base. Ah, mas, Garcia, tem duas bases. Pouco importa. A área da base, ela contempla a área de apenas uma base. Você também vai ter a área lateral, ou seja, vamos anotar aqui, ó, a área lateral, que vai ser importante. Você vai ter, e aí eu preciso de você aqui, ó, processando. A área lateral, ela é a área de toda a superfície, então é a área resultante de todas as somas das faces laterais. Já a área total, como o próprio nome é autoexplicativo, então vamos anotar, a área total, você vai somar todas as áreas envolvidas no seu prisma. Galerinha, a sua área total, ela vai carregar uma formulazinha super intuitiva. Quantas bases você tem? Duas. Então, olha só a fórmula. Vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é exatamente o processo de você pegar e somar todas as áreas que compõem a sua figura. Para finalizar, você precisa contemplar o diferencial. O seu volume, ele sempre, e lembra, quem é o protagonista desse cara? A base. E olha só o reforço disso. O volume ele vai ser calculado como a área da base vezes a altura. Bacana? O que só reforça o nosso discurso. Eu preciso que você entenda essa situação. O cara que vai ditar todo o comportamento do seu prisma é a base, certo? Não à toa, o nome é baseado exatamente na base. Por exemplo, esse prisma, além do paralelepípedo, que é outra nomenclatura dele, eu poderia chamar ele de prisma de base retangular. Ou seja, você sempre deixa em destaque a sua base. Bacana? Vamos para a próxima questão e ver o que a gente precisa também aprofundar. Galerinha, uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Show de bola. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3, 18 e 4. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato do cubo é igual a... E a gente tem que brincar. Continua, concentre aí no slide para preparar aqui o quadro para você. Galera, perceba que aí ele fala de dois caras que são especiais. Ele fala do paralelepípedo, que já foi o tema, inclusive, da primeira questão, e ele fala também do lindo e maravilhoso cubo. Primeira pergunta, vai, referência que você tem aí do dia a dia de cubo. Você não lembra? Vai, fazendo uma força assim, ó, por mais que você nunca tenha montado um.
Você conhece o cubo mágico? O cubo mágico, gente, nada mais é do que se você fosse forçar a barra, vamos dar um passo atrás, pensar na geometria plana. O que seria mais próximo, pensando em cubo na geometria plana? Seria o quadrado. Ah, todas as faces são iguais. Você vai ver que todos os lados são iguais, perdão. No cubo, é você pegar esse padrão de regularidade e dar um passo à frente. Ou seja, você sair da geometria plana, antes 2D, e avançar para 3D. O cubo ele vai ser exatamente essa figura regular. Ela vai ter todos os seus lados exatamente iguais. Todas as suas faces serão quadradas, percebe? Então, olha só. Questão 1. Continue e concentre no slide aqui enquanto eu vou montando um quadro para você. Ele fala o seguinte, ó. Você vai ter um paralelepípedo. E você também vai ter um cubo. Ele fala que esses caras têm volumes iguais. Ele fala que o paralelepípedo ele tem medidas aí 3, 18 e 4. E esse cara aqui, ele não te dá medida. Vamos mandar um X? Roteiro padrão. Galera, tá aqui. Simples assim. Ele pergunta, jovem, quanto que vai valer essa aresta para você sanar essa condição dos volumes iguais? Bacana? Então, olha só. Antes de falar isso, vamos formalizar. O que diabos vem a ser, então, toda vez que você olhar esse nomezinho, eu preciso que você busque algumas referências. O que vem a ser o paralelepípedo? Paralelepípedo. Galera, ele nada mais é do que o prisma retangular. Show de bola? Ou seja, aqui ele vai estar isso aqui, ó. Vem pra cá. Esse lindo e maravilhoso. Se você for observar, o que eu quero de vocês? Eu quero que você seja crítico, acima de tudo. Então, olha só. Esse cara, ele tem uma característica super singular dele. Isso se repete também no cubo. Que é qualquer face que você pegar aqui, pode funcionar como base. Por quê? Porque, cara, qual é a condição para ser base? Você tem que ter duas delas paralelas e simétricas. Se você olhasse para essa base, se você olhasse para essa face, acima dela tem uma paralela igual? Tem, ele poderia ser base. Essa aqui é a mesma coisa, ó, essa aqui do lado também, paralela igual. A mesma acontece na frente e atrás. Então, o paralelepípedo ela tem essa singularidade, que é que qualquer face ela pode ser base. Bacana? O que você tem que observar aqui? Eu vou falar que esse cara é A, B, C. Gente, sem perder tempo, se você definisse essa aqui, essa face como base, a área da base aqui, e perceba como é uma matéria que você tem que ir construindo. A área da base é um retângulo, ou seja, lá com a matéria do George, lá de quadriláteros notáveis, a área da base aqui seria base vezes a altura. Mas espera, se isso aqui for a base, todos conseguem visualizar que isso aqui vai funcionar como a altura do seu elemento? Como é que vai ser definida a altura para um prisma? Ele é a distância perpendicular entre as duas bases. Opa, isso aqui, ó. Ou seja, o volume seria a área da base vezes a altura. Está aqui, ó, ABC. O que só reforça o discurso da questão passada. Se você multiplicar todas as três dimensões, você tem o volume. Bacana? E, além disso, eu quero falar com vocês sobre o cubo. Gente, o que o cubo tem de importante? Ele é a nossa referência maior de prisma, e olha só uma palavrinha que é primordial. Prisma regular. Gente, é aquela conversa que se repete em diferentes aulas, todas elas aplicadas ao contexto da geometria. Toda vez que você ouvir a palavra, você vê menção à palavra regular, na geometria faz alusão a lados e ângulos iguais. O seu prisma regular é todo e qualquer prisma que a sua base ela é um polígono regular. Bacana? E o cubo ele tem todo um diferencial, que além dele ser regular na sua base, afinal de contas é um quadrado, olha só como é que é o desenho de um cubo. E esse aqui é fácil de fazer. Desenho os dois aqui, ó. Você vai ver que o que é bacana do cubo é que todos os lados eles são rigorosamente iguais. Então aqui se aplica a mesma peculiaridade do paralelepípedo. Qualquer face, já que elas são iguais, qualquer face pode ser base. Bacaninha? E vai, se esforça aqui. O volume desse cara, e eu quero que você entenda e decore, se for para decorar, essa fórmula. E aí o resto é só aplicar.
Área da base, a base não é ao quadrado, então vai ficar lado ao quadrado, manda o x ao quadrado. Vezes a altura, vezes x. Por isso que seu volume é x ao cubo. Bacaninha? Com esse conhecimento em mente, vamos para a questão. O volume do seu paralelepípedo, vê se você concorda comigo. O volume desse cara aqui, ele vai ser 3 vezes 18 vezes 4. E desse cara aqui, já que é um cubo, é x ao cubo. O que a gente vai ter aqui, senhores, senhoritas? Aqui vai dar 216 é igual a x ao cubo. Logo, esse ao cubo, ele vai passar como uma raiz cúbica. E a gente precisa ter aquela conversa básica. Galera, como é que tu sai disso? Porque raiz quadrada, eu sei muito bem que você vai chegar a um nível de expertise na matemática que você olha para uma saída assim e você sabe de cabeça. As básicas, né? 4, 9, 16, quadrados perfeitos, você sabe assim várias, acredito eu. Só que aí, como é que tu sai dessa situação? Porque se tu sabe, já decorou as raízes cúbicas, meu jovem, tu tá cabuloso, meus parabéns. Caso contrário, como é que tu sai disso? Gente, ideia básica. Lembra lá, ó, exponencial, log. Qual é a dica básica? Fatore, fatore, fatore. Faça isso com 216. Se você viesse aqui e fatorasse 216, ele daria 2 ao cubo e daria 3 ao cubo. Ou seja, isso viraria a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Senhoritos, senhoritas, se o índice da minha raiz é 3, o expoente que esse cara aqui de dentro tem que ter para sair, para ganhar a liberdade, para ganhar a alforria dele, é 3. O 2 consegue sair? Consegue. Vai ficar 2. O 3 consegue sair? Consegue. O preço que ele paga é que esse expoente dança. Vai ficar 3. Por isso que seu x, amores, vai ser igual a 6. Bacana? Você vê que, assim, ó, chove questãozinha desse tipo. Onde o cara te dá 2 prismas diferentes e fala, filhão, se vira, relaciona eles. Eles têm a mesma área total, eles têm o mesmo volume, eles têm alguma coisa, algum elo, e você tem que estabelecer as suas conexões. Bacana? E aí, vale aquela dica de sempre. Gente, religioso, anota os dados. Anota os dados para você começar a perceber qual é o caminho que você tem que tomar, qual é o direcionamento e por aí vai. Bacana? Vamos para a próxima questão? Volta para o slide. Naturalmente, a alternativa, o gabarito seria a letra B, 6 centímetros. Show de bola? Garinha, terceira e última questão dessa primeira aula. Uma questãozinha um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais robusta, e ela é bem interessante. A vazão do rio Tietê... Ixi, nunca vi vazão. Não, isso aí é difícil. Não, calma. Ó, respira. Vamos ver o que a questão te situa. A vazão do rio Tietê em São Paulo constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas para controlar o fluxo da água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura 1. Tá ali a figura 1. Vocês conseguem ver? Show de bola. Neste caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. Credo, que unidade é essa? O cálculo da vazão, Q em metros cúbicos por segundo, envolve o produto da área do setor transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água no local, V em metros por segundo. Ou seja, a vazão é a área vezes a velocidade. Então vá lá, ele te capacitou. Se você não sabia, a questão te ensinou. Planeja uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2, para evitar a ocorrência de enchentes. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da reforma da canaleta? Bacana? Então perceba, uma questãozinha, volta para mim, uma questãozinha um pouquinho mais robusta, uma questãozinha onde ele te metralha de informação, te metralha de situações, tem uma situação antes e depois, e ele pede, se vira, dá um jeito. Ele fala o que une essas duas relações. Então volta para o slide para você fazer aquela sua lida um pouquinho mais criteriosa, enquanto eu volto aqui a preparar o quadro para vocês. Galerinha, perceba, existe muito disso. O cara, no primeiro momento, coloca um conceito que ele não é difundido a todos, nem todo mundo sabe o que é vazão. Mas o cara, na própria questão, ele te ensina o problema da questão. Então, ó, aquela outra dica que é importante, gente, leia o enunciado. Eu sei que tempo de prova é uma coisa extremamente complexa, mas você precisa desenvolver tempo de prova, que é um dos parâmetros assim que se separa do sucesso, certamente. Bacana? Então, questão 3. Ele fala o seguinte, vou desenhar os 2 trapézios aqui e a gente vai conversar. Que é até bacana porque a gente aproveita a aula do espetacular geológico. Amores, está aqui, ó, você tem 2 trapézios, figura 1, e você também vai ter a figura 2. Também um outro trapezinho, né?
desconsidere as escalas, tenha piedade, deixe que vos fala e vamos agilizar isso aqui, é só para te ilustrar. Olha só as medidas que ele fala para nós. Ele fala na figura 1, aqui tem 20 metros, lá em cima 30 metros, e aqui tem um lindo e maravilhoso 2,5 metros. Já na sua figura 2, você vai ter 41 metros, você vai ter 49 metros e por fim uma canaleta mais baixinha, vai ser 2 metros. Show de bola? Vai, vamos agora absorver o que o enunciado te fornece. Ele fala da vazão. Ele fala que a vazão nessa situação 1, que vai ser de 1050 metros cúbicos por segundo. E ele também te dá um spoiler primordial, que é a vazão é a área vezes a velocidade. Show de bola? Ele está perguntando, jovem, se não se alterar a velocidade aqui, qual é a vazão que a gente vai observar? Bacana? Perceba que, gente, a área aqui, beira ridículo. Tá simples, simples, simples. E aí vem aquele questionamento. Ah, por que isso é uma questão de prisma? Percebe que a vazão, ela não é dada em metros cúbicos por segundo? Ela é dada em metros cúbicos por segundo, então o que é vazão, gente? É volume pelo tempo. Ela é exatamente esse parâmetro. Porque você vai ter o volume ali escoando em relação a uma canaleta de acordo com o tempo. Então isso também faz alusão ao processo de prisma, estudo de prisma. Show de bola? Amores, amoras, vem aqui pra mim. Se você fosse calcular, então, a área desse cara, já que ele é um trapézio, a área dele é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, o que vai te dar como resultado 62,5. Beleza. Pera lá, mas você tem a vazão. Gente, se você tem a vazão, você vai substituir aqui, ó, a sua vazão, que ele te deu como dado da questão, 1050, é igual a sua área, 62,5 vezes a velocidade. Afinal de contas, a velocidade aqui vai se alterar? Não. Maravilha. Fazendo aqui a divisão, você vai ter que sua velocidade vai ficar 1050 dividido por 62,5, o que vai dar, salvo engano, exatos 16,8. Show. Ele não quer a vazão dessa outra situação? A vazão desse cara aqui vai ser a área vezes a velocidade. Bacana? Falta então você responder a pergunta. Quanto que vale a área? Uma vez que a velocidade é rigorosamente a mesma. Galerinha, vem comigo. Se você fosse calcular a área desse cara aqui, é um trapézio. Então, de novo, a brincadeira de geometria plana. Vai ficar aqui 49, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. A sua área aqui, senhores e senhoritas, lembra daquela dica? Sempre que possível, simplifique. Aqui vai dar 90. Ou seja, parte para o abraço. A sua vazão, ela vai ficar 90 vezes 16,8, o que vai nos dar como resultado, exatos, lindos, maravilhosos, 1.512 metros cúbicos por segundo. Será que tem essa alternativa? Corta para o slide. Foca. Olha só, vai ser a alternativa letra D. Bacaninha? Galera, volta para mim. Vamos ter aqui um diálogo rápido. O que eu quero te preparar também como enredo? Você vai ver que isso vai ser tópico, inclusive, da próxima aula. Naturalmente, por estar com geometria, você vai estar trabalhando aí, já que aqui é geometria plana, geometria espacial, perdão, você vai ter como um grande insumo geometria plana. Ou seja, percebe que essa questãozinha, não, ela não é geometria plana, ela está trabalhando num contexto de geometria espacial. Então é muito interessante você entender isso. As questões, elas começam a se entremear, tudo começa a se misturar. E galera, isso é normal. Por isso que você tem que ter um domínio macro do conteúdo e conseguir naturalmente, de maneira espontânea, fazer essas conexões. Como é que você vai obter isso? Treino, treino, treino. Bacana? Amores, parte 1 está aqui. Na próxima aula a gente volta a vencer alguns tópicos de prisma e trabalhar com questões um pouquinho mais puxadas, tá bom? Espero vocês até já já.